Meu nome é Wilde Fábio, eu tenho 43 anos, sou natural do interior do Ceará, Mauriti, e desde muito pequeno tinha no meu coração um desejo muito grande de me expressar, de colocar para fora, de comunicar às pessoas as experiências de beleza, de estética que eu tinha na minha vida, mesmo desde criança. Desde muito cedo, quando eu lia um livro, quando eu via um espetáculo, quando eu via uma novela, um filme, aquilo ali se transformava em meu material de brincadeira do meu dia a dia. Nas minhas relações com os meus amigos, com meus cadernos de redação. Então, desde criança, sempre fez parte do meu lúdico e do meu imaginário o processo criativo e a relação com esses personagens que horas estão na minha mente, horas estão no meu papel e horas estão no palco, nas apresentações. Eu lembro que eu tinha 11 anos de idade, a primeira vez que eu tive a oportunidade de escrever e dirigir um roteiro. E para mim foi uma grande surpresa por se tratar de uma temática adulta e um elenco adulto. Mas para mim foi uma experiência apaixonante e que com certeza foi dali que tudo começou. O maior desafio para quem escreve é contar uma história que todo mundo conhece de uma forma diferente. Então, a história da Paixão de Cristo é uma história muito comum. Nós já ouvimos 1000 vezes, desde os avós, a Zé Firelli, a Mel Gibson, a tudo no mundo. Então, para mim, se apresentou como um grande desafio contar essa história já tão conhecida e tão antiga, mas de uma forma nova. E aí começa o trabalho de pesquisa, que é o que existe na história, porque eu não posso inventar uma outra história, não posso adulterar os fatos, mas como eu posso, mergulhando na história, ver a essência dela e desenvolver uma linguagem e uma abordagem própria para essa história. Então, a Paixão de Cristo, para mim, é uma das histórias mais fortes e intensas que nós conhecemos, e poder trazer ela dentro de uma compreensão própria, de uma lógica própria, foi, digamos assim, o que mais me moveu na criação do roteiro. Tanto que esse roteiro se chama A Paixão de Cristo, o sentido da vida. Porque normalmente nós temos uma lógica muito renascentista de Paixão de Cristo, onde Jesus ele é uma vítima, ele é um coitadinho, ele é alguém que sofre. E quando você pega a palavra e você vai estudando e vendo os detalhes, você vai vendo, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Então, nós não temos nesse roteiro uma abordagem de um Cristo vítima. Nós temos nesse roteiro uma abordagem de um Cristo inteiro que livremente escolhe, por amor, ir até as últimas consequências do amor. Eu diria que ele está mais associado a um amante, a um apaixonado, do que propriamente a uma vítima. Claro que existe todo o aspecto de vítima e de sacrifício, porém nada foi obrigado ou imposto. Foi dentro de uma lógica de liberdade, de inteireza. E aí dentro dessa lógica foi que veio o São João, que é o narrador desse roteiro. Por quê? Porque João, ele é exatamente aquele que todas as vezes que ele fala de Cristo, ele não fala de coisas externas. Ele fala de coisas externas para ilustrar o que estava dentro de Jesus. E você vai ver isso na narração dele o tempo inteiro, no espetáculo todo. Por quê? Porque ele vai, através dos acontecimentos, dizendo como ele se sentia, dizendo como era o mestre, e até assim, toda a tradição, e é muito interessante saber disso, porque o próprio João é considerado o discípulo amado de Jesus. Só que é ele quem se diz amado. Não existe uma outra pessoa que diz, João foi o discípulo amado. É ele que diz, aquele discípulo que era o mais amado ou a quem Jesus amava. Então, assim, a proposta do roteiro, ela vem também num desejo muito grande de resgatar a dignidade do homem que está assistindo. E entender que a dignidade dele não depende de coisas externas. Entende? Cristo morto, Cristo flagelado, Cristo crucificado é homem pleno, é homem inteiro. Então, quantas vezes na nossa vida, a nossa vida já nos machucou, a nossa vida já nos feriu e nós achamos que perdemos a nossa dignidade, achamos que não temos mais valor.
Então, assim, uma das frases do roteiro que me marca muito é na cena de Pedro com Jesus, que Jesus vai olhar para Pedro, depois de Pedro ter negado Jesus, e vai dizer: Pedro, o que te define não é tua força nem tua fraqueza. O que te define é o meu amor. Pedro, o que te define não é tua força nem tua fraqueza. O que te define é o meu amor. Então eu acredito que o espetáculo inteiro e essa releitura da Paixão de Cristo, ela vem dentro dessa lógica que é de atribuir toda uma potência de dignidade ao homem, de descoberta do seu valor, desse grande amor de um Deus que se sacrifica por amor a ele e que por isso mesmo ele pode se reconhecer amado e ele pode amar, né? Porque não tem outra finalidade. A finalidade da vida, a finalidade da arte, a finalidade da beleza, a finalidade da religião é o amor. Então, nós não temos um outro caminho a partir da Paixão de Cristo que não seja esse. Claro, existem várias soluções estéticas para tudo isso que a gente está conversando. Então, por exemplo, nós usamos no início do espetáculo o hino de Jerusalém. O hino de Jerusalém é uma marca de uma música muito saudosa, muito fúnebre. Por quê? Porque ela remonta aquelas pessoas que estão longe da terra deles e que desejam, que têm saudade de lá. Então o arranjo original são violinos, é toda suave e tudo. E quando nós precisamos repropor, como fazer isso? Então nós pegamos os ritmos judaicos, que são próprios do Shabat, que são próprios da festa judaica, e inserimos o hino de Jerusalém dentro dessa roupagem. Até aí eu nunca tinha visto nenhuma versão do hino de Jerusalém com uma pegada tão pop, dançante e alegre, entusiasta. E aí, assim, eu acredito que tudo isso faz parte desse recontar a história de uma forma moderna, recontar a história de uma forma nova, que ainda não foi contada. Sempre, qualquer roteiro, eu começo com um trabalho de pesquisa. Primeira coisa que eu faço é pesquisar. Então eu fui estudar mesmo. Estudar tanto a Bíblia, como escritos, como apócrifos, como outras literaturas que existem, como, por exemplo, o Santo Sudário, o documento sobre o Santo Sudário da ONU e várias outras coisas, inclusive questões psicológicas como logoterapia. Viktor Frankl também está presente dentro do conteúdo. E primeiro eu me alimento de um conteúdo que eu acredito que faz parte do universo que eu preciso criar. Depois que eu me alimento desse conteúdo e que eu consigo delimitar mais ou menos um universo, eu começo então a fazer um rascunho de qual é a minha finalidade. Eu sei qual é a história é a Paixão de Cristo, mas o que eu quero fazer com essa história? Eu quero chegar aonde com ela? E aí, quando eu entendi que eu queria, a partir dessa história, chegar nessa perspectiva que eu falei antes, da dignidade do homem, do atribuir ao homem esse valor e essa dignidade, a partir daí eu escrevo o meu storyline, que eu tenho clareza do fio condutor da história. Depois dali, eu vou dizer, aí normalmente são 5 linhas, são 3, 4 linhas, 5 no máximo, que tem o resumo bem prático da obra. Depois daí eu faço o segundo passo, que é o release, onde eu vou desenvolver aquela ideia já de uma forma mais complexa. Aqui já vão começar a entrar personagens, já vão começar a entrar substantivos, não são só ações. E depois disso, eu crio o meu cena a cena, que é uma tempestade de ideia, porque tipo assim, é um monte de papelzinho com as cenas em ordem, e aí eu começo a brincar com a ordem dessas cenas e começo a me questionar: essa cena aqui, ela faz diferença? Não, ela podia sair, não fazia nenhuma diferença pro roteiro, então ela não precisa estar, joga ela no lixo. Então assim, dessa forma, quando eu deixo só as cenas que eu acredito que são as essenciais, aí começa um segundo questionamento, que é: qual é a ordem dessas cenas? Então, por exemplo, o roteiro ele começa com Cristo crucificado, mesmo que na cena seguinte tenha ele subindo a Jerusalém. Por quê? Porque para o objetivo final, que está preso lá no release que eu fiz, a primeira cena precisa ser aquela. Porque é nela que João Velho vai dizer: olhe para aquela cruz. Quem está ali não é um homem que foi obrigado a nada. Ele é livre. Ele está ali porque ele quer.
Então, de cara, já existe um impacto que já diz para que veio. E depois disso, o cena a cena desenrola. Nesse espetáculo, isso também é um recurso que a gente usa muito. A gente vai e volta no tempo. Então, o personagem ele lembra de uma coisa do passado, vai lá no passado. Então, ele depois volta para o presente. E isso é muito interessante, por quê? Porque o foco é a experiência do público. O foco não é cronologia. O foco não, eu preciso envolver as pessoas e fazer com que elas tenham experiência com o conteúdo que eu quero propor para elas, com aquela experiência, com aquele conteúdo dramático. Então, se para isso é melhor trocar as ordens, troca. E aí, dessa forma, aí pronto. Depois disso eu tenho aqui o meu esquema. Atos e cenas. Depois disso aí começar a engrossar o caldo, né? Eu vou pegar cena por cena e vou desenvolver. Primeiro eu faço um resumo da cena. Nessa cena vai acontecer isso, 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 com fulano e ciclano vai acontecer isso, isso, isso. Na próxima cena. Próxima cena vai acontecer... Depois daí é que eu vou começar. O nome do personagem, rubrica, sentimento, intenção, cenário, figurino, trilha. Então assim, é como se fosse um corpo, onde eu primeiro coloco o esqueleto, depois eu vou colocando camada de músculo, depois eu vou colocando veias, depois eu vou colocando pele e só por final eu vou colocar pelos. Então, a mesma lógica é a lógica de construção de um roteiro. Muitas vezes, e isso acontece muito no início, quando a gente começa a trabalhar com isso, porque a ansiedade faz com que a gente já queira chegar no resultado final. Então, muitas vezes a gente já tem a ideia da cena e já quer escrever tudo, já quer definir tudo. E isso, no início, é compreensível, mas a longo prazo isso é um dano. Por quê? Porque uma cena, para ser bem feita, ela deve, muito provavelmente, ser escrita 10, 15, 20 vezes. E ela muitas vezes vai para o lixo. Então, se eu fizesse inspiração sem essa lógica de trabalho mesmo, de transpiração, eu vou acabar me perdendo nas minhas próprias emoções e não na finalidade, objetivo e profissional do trabalho que eu quero entregar. Então, por isso mesmo, é que eu sugiro que se desenvolva um passo a passo e que se vá pouco a pouco. Eu lembro que todo esse processo da Paixão de Cristo, nós conseguimos trabalhar normalmente 1 ano ou 2. O processo de criação, pesquisa, elaboração de roteiro. Normalmente faço primeiro o roteiro literário, que é um roteiro, digamos, mais com a questão emocional de falas e tal, e depois é que eu vou fazer o detalhamento do roteiro técnico, que é onde eu vou colocar realmente toda a questão de cenário, figurino, adereço, se eu tiver a questão de iluminação, conceito musical, trilhas e por aí vai. Eu acredito que tudo, toda a arte, todo o detalhamento, toda a estética, toda a técnica, toda a dramaturgia, não tem nessa obra uma outra finalidade do que fazer com que as pessoas descubram isso, né? O seu valor, a sua dignidade, o amor na vida delas. E naturalmente que elas possam, reconhecendo isso em si, transbordar isso na vida das outras pessoas.